Então, em relação ao tipo de instalação, é, aqui nós temos o poço e três possibilidades, que é a instalação aberta, a semi-fechada e a instalação fechada. Então, isso daqui diz respeito à exposição do poço. Então, repare que aqui, olha, eu tenho o Packer, lembrando que o Packer é o obturador, né? É aquele equipamento que vai vedar o espaço anular, né? Então, o que ele faz aqui? Ele veda esse espaço, tá vendo? Lembrando que ele é radial, né? Então, ele fica nos entornos que ele veda. Então, repare que nesses dois aqui, na semi-fechada e na fechada, o fluido que vem do reservatório, a única possibilidade de subir é pelo interior da coluna de produção. No tipo de instalação aberta, o que acontece aqui? O líquido da formação, né, não somente o líquido, o gás também da formação, ele além do interior da coluna de produção, ele pode subir pelo espaço anular. Então isso é uma característica de uma instalação aberta, onde não há um packer, né? Ou seja, onde não há um sistema de obstrução do fluido que vem do reservatório para o espaço anular. Hoje em dia não se usa mais o tipo de instalação aberta, é arriscado, até por questões de segurança, mas existem poços que são muito antigos e a implementação de packer pode acabar desmoronando ou deteriorando essa região aqui, ó, tá vendo? Então você colocar uma barreira mecânica, ela requer pressurizar a parede do poço. Então, dependendo de em que época foi instalado esse poço, isso pode acabar comprometendo a integridade do poço. Tá? Então, quando se tem um risco grande de comprometimento da integridade do poço e não se tem uma perspectiva de ganho que justifique essa tomada de risco, aí opta por se manter a instalação aberta. Tá? Mas a nível de segurança é preferível as instalações fechadas, então onde se coloca o packer. Então, a semi-fechada, a gente não tem o dispositivo da válvula de pé. Então, a válvula de pé, ela evita o fluxo descendente, né? Esse fluxo aqui de cima para baixo. Então, numa eventual parada de produção, e elas acontecem, até às vezes por manutenção preventiva, a gente para de produzir momentaneamente para que faça qualquer tipo de workover, qualquer tipo de manutenção no poço ou somente na coluna. Isso pode possibilitar a volta, o retorno desse fluido. Então a válvula de pé ela não permite isso. Então com isso é uma barreira adicional de pressão nesse sentido, né? De retorno do fluido. Então isso é uma instalação completamente fechada, ou seja, ela tem packer mais a válvula de pé. A semi-fechada, ela só vai ter o packer. Então, três tipos de instalações: instalação aberta, semi-fechada, fechada. Fechada é a mais segura de todas, tá? Hoje em dia, a preferência é por ela. Então, aqui tem um zoom, né, mostrando o tipo de instalação semi-fechada e a instalação fechada. Repare aqui o destaque para a válvula de pé. Pode ver também como standing valve, né? Nada mais é do que uma esfera que ela casa numa sede. Então, quando você tem fluxo nesse sentido, ela levanta e permite a passagem de fluido. Né? Quando tem fluxo no outro sentido, ela vai, fecha e acaba tamponando. Né? Ela vai tamponar, vai fechar aqui e não permite esse contragolpe no reservatório. Então, falando agora de tipos de gas lift intermitente, a gente tem essa possibilidade clássica, que é por golfadas. Então, o que acontece? Normalmente, esse tipo de reservatório, ele não tem pressão suficiente para ir muito além disso daqui, tá vendo?
Então eles preenchem aí, vamos colocar um terço da, da coluna de produção. Então o que, que é feito? Você tem um intermitor na superfície que, vamos supor, cada ciclo, vamos colocar 10 minutos, 15 minutos, normalmente alguma coisa desse nível de magnitude. Ele vai dar um golpe de gás, ele vai liberar, vai abrir a motor valve, o gás vai entrar altamente pressurizado e vai dar um golpe de gás. Esse gás aqui, então, ele faz com que essa golfada, esse slug, né, seja produzido. Então, é a fase de elevação. Quando ele chega aqui na horizontal, na condição de superfície, já é dito como produção. Depois que ele é produzido, o interior da coluna tem que ser descomprimido, tá? Então, a fase de descompressão do interior da coluna de produção. E, por fim, o carregamento até ele atingir a maior altura possível aqui dentro, tá? Que normalmente é aqui logo no início já para. Então, quando se tem uma unidade de gás lift intermitente, questões de segurança são bem mais controláveis, então a necessidade, né, de um cuidado muito maior não é tão grande. No sistema de gás lift contínuo, a gente está falando de grandes vazões, tá? Então isso já exige, na perspectiva de segurança operacional, cuidados maiores, porque o risco de blowout é iminente e a mínima falha pode acabar gerando blowout. Aqui no intermitente não. O reservatório simplesmente não tem pressão suficiente. Então o blowout acaba não sendo o problema. Então reparem que esse gás que é injetado é um gás reaproveitado do próprio campo ou de um campo adjacente, ali, periférico aonde ele está sendo injetado. E o que, que acontece? Esse gás ele acaba se misturando com essa golfada, né, com esse slug. Então, uma forma de se amenizar, tá, isso é através de um plug ou pistão. Tá? Então, existe esse plug aqui, que ele é colocado, ele vai, por densidade, ele vai caindo. Tá? Repare aqui, ó, plug aqui em destaque. Ele acaba sendo mais denso do que o óleo. E quando o intermitor abre o gás e ele dá esse golpe na coluna de produção, esse gás de deslocamento não não vou dizer que ele não se agrega, né? Mas a parte do gás de deslocamento que se agrega ao fluido deslocado é menor, tá? Ela é reduzida, ela é minimizada por conta desse plug. Tá? Então a instalação desse plug aqui ela minimiza a absorção do gás de deslocamento na golfada produzida, tá? Tá, mas beleza, para que isso? É justamente lá na hora do processamento eu tenho um menor trabalho, tá? Então, se esse óleo produzido tiver a menor quantidade de gás possível, né? A menor quantidade de gás possível, isso vai facilitar ali a níveis de processamento, tá? Então, esse plug ele vai deslocar essa golfada. Aqui é onde ele fica estacionado, esperando a fase de descompressão, e assim que a coluna é totalmente descomprimida, ele acaba decantando novamente, esperando o próximo ciclo. Tá? Então esse daqui é um ciclo completo de um gás lift intermitente com pistão. Qual é o objetivo? Reduzir o arraste, né? Reduzir a absorção do gás de deslocamento na golfada produzida. Então aqui injeção, elevação, produção, descompressão, carregamento. Tá aqui o videozinho explicando esse funcionamento. Essa empresa aqui ela é bastante conhecida nessa parte de injeção e elevação artificial como um todo.
Então aqui é um ensaio de laboratório. Repare aqui o plug, tá vendo? O plug está sendo descido. Olha as golfadas passando por ele, né? Então aqui, ó, repare que o nível do fluido está até aqui. Olha lá, o plug foi, empurrou a golfada e depois ele retorna. Tá vendo que esse modelo aqui, né? Ele permite, ele tem uma stand valve, uma válvula de pé no interior. Então, ele consegue passar por fora do plug e por dentro dele. Só que depois que ele chega aqui, né, ele vai permitindo passar por dentro dele. E depois ele com a válvula de pé ela trava e você consegue produzir a golfada. Então aqui mostra a performance do equipamento, falando que a, a decantação dele é mais rápida, é tudo mais eficiente. Tá vendo aqui? Colocaram um outro fluido qualquer, provavelmente com uma densidade assim próxima do fluido que vai ser produzido. Tá vendo? Ele vai testando vários modelos de plug. Então, esses ensaios são importantes para poder se entender de fato se funciona. Tá vendo ali esse mecanismo, eles estão a propaganda deles aqui, você consegue de 60 a 70% uma decantação do plug mais eficiente. Com isso você consegue antecipar a produção. Aí faz um resumo das vantagens desse tipo de pistão, um sistema de gás lift intermitente. Tá vendo? Você consegue uma recuperação mais rápida, né? Aqui eu posso com alta acumulação de líquido e, e poços que produzem óleo pesado. Ele funciona bem. Aqui mostrando unidades instaladas. Normalmente é isso que acaba predominando. Alasca e Texas são, lá nos Estados Unidos, são estados onde a exploração de petróleo, né, ela é muito difundida. Se mostrando algumas instalações reais. E aí um tipo de intermitência com pistão. Agora nós temos o outro tipo de intermitência que é com câmara de acumulação. Essa câmara de acumulação ela parte do seguinte princípio. Então aqui, olha, o que acontece? Reparem que quando a gente está falando de pressão hidrostática, a pressão hidrostática ela vai levar em consideração a densidade, né? Então, pressão hidrostática. Ela vai levar o fator de conversão, que é 0,017, vezes a densidade, vezes a altura, vezes a gravidade. Né? Então, reparem que a altura não tem como alterar. Né? Se o reservatório está em tal profundidade, é lá que eu tenho que estar. A gravidade também não consigo alterar. A altura também não. O fator de conversão é porque eu estou tratando de grandezas diferentes. Daqui foi descoberta essa relação, é um número que vai compensar a gente estar falando de grandezas diferentes, vai permitir o diálogo matematicamente falando. A densidade do fluido também é através do gás que eu estou usando ali justamente para diminuir essa pressão hidrostática. Mas qual é o ponto? Olha o que está acontecendo aqui nessa câmara de acumulação. Está sendo expandido a área dele. Então, o que foi colocado aqui? Foram colocados dois packers, um packer de base e um packer de topo. Tá? Reparem que o diâmetro da coluna é o mesmo, só que a instalação desses packers, eles permitem uma nova área de acumulação.
tá? Então aumenta-se a área, tá? Porque nesse caso aqui o fluido vai continuar chegando no mesmo patamar de altura. Então, ao se aumentar a área, aumenta-se o volume, tá? Então, essa é uma possibilidade de aumentar o volume da golfada produzida, expandindo-se a área, tá? O perímetro aqui radial de carregamento do óleo que vem do reservatório, tá? Então essa daqui é uma possibilidade. Então aqui eu achei umas apostilas, não lembro de qual empresa, eu lembro que eu vi isso daqui, era um esquema de um curso interno, mostrando aqui alguns sistemas convencionais, né, com o Packer aqui, a válvula de gás lift, portas de drenagem, alguns sistemas aqui, gachetas de pressão, válvula de pé. Então, para gás lift interno, acaba gerando uma menor pressão hidrostática, pois o diâmetro do fluido é maior e a altura permanece igual. Então, uma outra possibilidade é justamente colocando duas colunas de produção. Então, o que pode acontecer? O reservatório dessa zona superior, ele pode estar, sei lá, a 1 km de profundidade, tá? Vamos colocar em 1.000 metros de profundidade. Esse reservatório da zona inferior, ele pode estar, não sei, a profundidade dele é 1,5 km, tá? Vou botar 1,5 km. Então, aqui na ilustração parece que eles estão próximos, mas vamos imaginar que eles estão bem distantes. E não só a distância, vamos imaginar que a gente está falando de fluidos com grau API bem distintos, com uma quantidade de gás bem distinta, né? Com necessidades parecidas em alguns aspectos, mas com diferenças substanciais, né? Com diferenças que justifiquem a implementação de duas colunas de produção. Ou até mesmo o custo da perfuração, né? Como eles estão na mesma direção, você pode aproveitar o mesmo poço para produzir os dois. Só que aquilo, tudo que é mais complexo, acaba tendo uma descontinuidade operacional maior. Então é uma opção, mas aí tem que contrabalançar, porque aqui com certeza você vai ter um número de manutenção maior. Então o que é feito aqui? É feito o reservatório da zona superior ele é empacotado, ele tem packer na base e no topo, que não permite o óleo passar, então esse óleo que vem aqui ele não consegue descer e ele é produzido por essa coluna. Tá? E o da zona inferior ele é produzido por outra coluna. Então eles são produzidos de forma independente, tá? Então reparem que a válvula de gás lift de ambos acaba ficando no mesmo patamar de altura. O gás é injetado aqui pelo espaço anular, ele vai do espaço anular, vai alimentar duas colunas de produção, sendo que a captação é muito mais embaixo, né? Então aqui a pressão capilar tem que ser maior, tá? Que pode ser feito para compensar e colocar, por exemplo, essa coluna aqui com diâmetro menor, tá? E essa daqui com diâmetro maior, por exemplo. Isso aqui pode ter essa compensação de nível, né? Então, aquilo que eu tinha destacado, baixa continuidade operacional devido às distintas necessidades, 2 zonas são explotadas sem haver a mistura dos fluidos. Então, não existe um método perfeito, né, sem falhas, sem problemas. Ele sempre vai ter um aspecto positivo e outro negativo. Resta saber aquele que melhor se adequa. Então, você vê que dentro do gás lift intermitente tem várias possibilidades. E aqui nós temos ainda o método lift, pig lift. Então, pig lift, o que ele é? Imagina aqui o poço inteiro, tá? E ao invés de uma coluna de produção, é colocada apenas uma barreira aqui. O poço é dividido no meio. Então você usa como uma parede, não mais a coluna de produção, mas você pode usar a própria parede do poço. Tá? Aqui, da forma como está colocado, parece até duas colunas de produção. Mas os que eu vi, normalmente eles usam a própria parede do poço.
Então o gás ele é injetado por um lado, pela linha 1 aqui no caso, e nós temos o pig lift. Vocês lembram a ideia da câmara de acumulação? Né, que é justamente com um aumento da área, a gente consegue ter um maior volume de óleo deslocado. Então, esse pig ele vai empurrar esse óleo aqui, ó, nessa fase aqui de elevação, e vai produzir. Aí tem essa fase de descompressão e agora o gás vai ser injetado pelo outro lado, pela linha 2. Então, o método pig lift, a vantagem é justamente você explorar toda a área do poço, com isso aumentar o volume e utilizar-se de um pig. Um pig nada mais é do que um elastômero, um tipo de borracha. Já virou um apagador de quadro, aquele azul, apagador de quadro branco, né? Aquela borracha um pouco rígida. Ela parece aquela borracha de, de tatame, né? Que a gente acaba de isolamento acústico também. Para quem faz exercício, para você encostar as costas no chão, para poder fazer abdominal, né? Tem aquele colchonete ou aquele tipo de borracha. Então é um material bem parecido com essa característica. Ele tem uma rigidez, mas ele tem uma certa flexibilidade. Então o pig é um material com essas características que não se deixa ser atravessado, ser permeado pelo gás, tá? Mas o problema desse método pig lift é justamente você ficar muito exposto ao poço, né? Na verdade, você expor muito o poço. Porque, lembra, o poço, por definição, ele é uma barreira de segurança para a coluna de produção. Então, o poço ele não produz, ele apenas protege a coluna de produção, essa sim produz, tá? Ele está ali para proteger a coluna de produção, tá? De um possível desmoronamento, de uma possível invasão de água por um aquífero raso. Então, ele é uma estrutura construída para conectar a superfície ao reservatório para proteger a coluna de produção, tá? Então, o poço ele tem com essa finalidade. Agora, quando você usa ele para produzir diretamente por ele, você está produzindo pela barreira de proteção, não é? Então, imagina, a mesma coisa que, mal comparando, se você viajar pelo acostamento, não é? O acostamento não foi feito para isso, de uma estrada. Ele foi feito para ser acessado eventualmente, tá? Ele está ali, é uma possibilidade, mas não uma possibilidade de uso permanente, constante, tá? É uma possibilidade de uso eventual, tá? É uma barreira de segurança de uma estrada. Então aqui é a mesma coisa o poço. Eventualmente você pode fazer com ele, mas o ideal é que não se tenha essa exposição. Então aqui é só para um slide para vocês consultarem, que é o período de alimentação, onde todas as válvulas de gas lift, inclusive operadores, estão fechados, assim como o intermitor, ficando apenas a válvula de pé aberta, permitindo aí a entrada de fluxo pelo anular e o carregamento da coluna de produção. Aí tem um período de injeção, a válvula operadora e o intermitor se abre, a válvula de pé se fecha. Período de redução, o intermitor se fecha, cessando a injeção de gás para anular, a válvula operadora permanece aberta. Então aqui é só transcrevendo o que eu verbalizei para vocês aí no que diz respeito ao gas lift intermitente. Então mostrando como é que fica o posicionamento das válvulas, todas fechadas aqui no período de alimentação, esperando o óleo preencher esse espaço aqui, tá? Quando o intermitor abre, intermitor abriu, só essa última aqui vai ficar aberta, tá? Que é a válvula operadora. Então aqui, ó, olha o slug aqui, olha a golfada aqui, ó. Ela já saiu daqui e veio para cá. Aí o período de redução é quando o óleo ele atinge a superfície, ele sai da vertical e entra na horizontal. O intermitor é fechado, a válvula de pé é fechada e a gente tem uma descompressão da coluna.
E por último, período de alimentação novamente se iniciando aqui. Intermittor fechado, todas as válvulas de gás livre fechadas. Aqui um detalhe agora no mandril de gas lift, repare que ele tem a parte rosqueada no topo e na base, tá? Esse rosqueamento. O número de roscas, assim como a espessura, né, a profundidade, ela tem que ser adequada para esse teor de gás, dióxido de carbono ou enxofre, a depender do teor dos contaminantes, né? Pode haver a necessidade de um rosqueamento com um maior número de filamentos ou maior profundidade, né? Então isso daí tem que ser estudado também, já é tudo tabelado, tem uma série de experimentos e estudos nesse sentido. E é como eu falei para vocês, a ideia do mandril é justamente a gente ter esse espaçamento aqui para que a produção não seja obstruída, tá? Então todo esse espaço aqui, a ideia é justamente não obstruir o fluxo, tá? Então o gás ele vai vir por aqui, ele vai abrir a válvula de gas lift, vai entrar e vai reduzir a pressão hidrostática no interior do mandril. Aqui mostrando como pode ser uma retirada de uma VGL, de uma válvula de gas lift, que é o que a gente chama de pescaria. Então é descida uma ferramenta, quando ela chega aqui na altura da válvula de gas lift, através de giros, consegue-se dobrar essa braçadeira e faz a pescaria da válvula de gas lift, tá vendo? Sem retirar a coluna. Então, retirar a coluna é sempre uma manobra complicada e evitada ao máximo, tá? Então, você poder recolher equipamento sem retirar a coluna é sempre o mais prático, tá? Então, aqui mostra uma pescaria de uma válvula de gas lift. Aí está falando aqui alguns tipos que são operados pela pressão do gás no anular, que é essa forma clássica, né, que eu mostrei para vocês, e operados pela pressão do fluido na coluna. Tá? Então aqui são dois tipos de válvula de gas lift. Essas daqui são operadas pelo gás, que é justamente você tem esse domo, onde fica aqui o nitrogênio normalmente, o fole, o sistema de molas, a porta de entrada, válvula de retenção, né, que só vai permitir o fluxo em um sentido. Por exemplo, aqui só vai permitir a válvula nesse sentido. Tá? Aí você vê que a pressão da coluna de produção, né, acaba fazendo uma contrapressão aqui também. Então isso tudo é calibrado. Tá? Então você pode mudar essa pressão da coluna de produção, pode mudar a pressão do domo. Aqui, como é nitrogênio, é só você colocar mais ou menos nitrogênio, você vai mudar a pressão de abertura dela. Então aqui todas essas fórmulas elas são calculadas, esse ábaco aqui, né, é o tempo médio, que está mostrando de abertura, então levando em consideração alguns aspectos. A gente retornando aí no segundo semestre, a gente vai ter bastante atividade usando esses ábacos. Claro, eu vou ensinar vocês, né? Normalmente eu trabalho, eu imprimo algum desses ábacos, eu coloco vocês em duplas ou trios, vou criando algumas situações, pego algumas situações reais e a gente vai calculando aí a pressão de calibração de uma válvula de gas lift. A gente vai ter a oportunidade de tratar isso no segundo semestre. Aqui falando das fórmulas, aqui é mais para consulta mesmo. A descarga de poço a gente já viu que pode ser contínua ou intermitente. Aquilo que eu tinha falado para vocês, essa intermitência normalmente a cada 10 minutos. E o tempo de injeção de 1 minuto, é 1 minuto injetando gás, né? Os outros 9 minutos é o tempo para o gás subir, descomprimir e carregar. Aqui são alguns detalhes operacionais. Tá? Daqui eu peguei alguns manuais de operações práticas que devem ser seguidas. Então, pressão de abertura das válvulas decrescente com a profundidade, várias golfadas a partir de cada válvula, pontos críticos que se passa para uma válvula para a seguinte, aumenta o tempo de ciclo ao passar para válvulas mais profundas. Então, o tempo de ciclo é caracterizado como tempo decorrido entre duas aberturas consecutivas da válvula operadora,
aquela última válvula que fica lá no pé da coluna de produção. O tempo de ciclo é de 1 minuto para cada 100 metros de elevação. Capacidade de abastecimento, a curva de IPR, que a gente já viu, irá determinar o tempo de ciclo a ser utilizado. Então, o tempo de injeção é o tempo que a motor valve permanece aberta. A motor valve, então, é o equipamento que fica lá na superfície. Nós temos aqui o poço. Tá? Então, ela é o período que ela fica aberta, permitindo a entrada de gás. Deve ser suficiente para elevar a pressão do anular até a pressão de abertura da válvula operadora, que é aquela válvula, é a última válvula. Vai ficar aqui, né? A VGL operadora, que é por ela que a gente faz todo o trabalho. As anteriores a gente só faz a descompressão, né, do poço, mas a operadora que de fato funciona. Combinação do tempo de ciclo, do tempo de injeção é denominada de ciclagem do poço. Tá? Há o período de alimentação, elevação e redução da pressão, isso daí a gente já viu. Está aqui a intermitência do gás, aqui uma outra ilustração. Essa daqui está até melhor do que as anteriores. Aí nós temos um CLP, né, que é o controlador lógico programável, que a gente faz essa automatização lá na superfície, a válvula senoide, motor valve. Subsuperfície, que é essa parte que eu foquei mais com vocês, que é a parte do válvula de gas lift e a válvula de pé. Eu acabo dando uma maior ênfase aqui, porque é o que tem mais a ver com completação com poço, propriamente dito. Aqui já é a parte mais eletroeletrônica do processo, e eu costumo não focar muito. Dois termos que são importantes vocês saberem que existe, tá? Que é o fallback e o breakthrough. Então, o fallback, ele é o escorregamento de líquido, tá? Correspondente à parcela de líquido que está acima da válvula operadora no instante de sua abertura e não é produzida. Ela acaba voltando. A gente sempre vai ter esse escorregamento. A gente nunca vai conseguir produzir tudo que está acima do plug, se for, no caso ali, um gas lift intermitente com um plug. Então, isso daqui é o normal. Cerca de 2% a cada 100 metros elevado. Tá? Então, parte desse óleo não consegue chegar à superfície, ele vai escorregando e voltando, tá? Vai vazando, entre aspas. Já o breakthrough consiste no fenômeno do gás de injeção penetrar em parte a golfada durante a elevação. É daí que tem a necessidade de se usar o plug, tá? Para que esse gás que está deslocando, ele não fure o óleo e vá embora. Eu não quero isso. Eu não quero que o gás que eu estou injetando seja produzido. Eu quero o mínimo desse gás de deslocamento sendo produzido. Tá? Então, esse atravessar a golfada do gás de injeção a gente chama de breakthrough. O óleo que acaba voltando, tá? Que ele consegue entrar na coluna, mas ele acaba escorregando de volta e sempre vai ter um pouco, é conhecido como fallback. Então aqui há algumas características, né, que pode minimizar esse escorregamento do óleo, o diferencial de pressão da válvula operadora no instante dessa abertura. Então aqui o diferencial tem que ser de 150 a 200 PSI, né? Ou aqui seria do ponto inicial ao ponto final, né? O ponto terminal inicial. Então daqui vai depender da escala. Mas normalmente se usa aqui a pressão. Diâmetro da porta da válvula operadora. Então, o maior possível. Então, quando você tem um diâmetro grande, ele consegue fazer uma admissão mais rápida. Então, se você fica muito tempo com a válvula operadora aberta, dando golpe de gás por muito tempo, a tendência é que se escorregue ainda mais óleo. Eu verificar o spread. Spread é a diferença, tá? É o delta, a variação. Volume de gás injetado por ciclo. Então, maior volume injetado, pelo maior diâmetro e pelo menor tempo possível. Então eu vou ter uma maior recuperação. Maior volume injetado não significa maior vazão de área de produção. Também isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa também é a profundidade de elevação da golfada. Aqui aquela métrica de cerca de 2%. A cada 100 metros eu vou perdendo. Tá? Então, por exemplo, um poço de 1000 metros de elevação,
eu vou ter aí uma perda considerável, de 10% no caso. Então, o diâmetro da coluna, quanto maior o diâmetro, menor a recuperação. Isso acaba gerando maior atrito também. O breakthrough também acaba sendo aumentado. É mais fácil furar, né, quando o diâmetro da coluna de produção é muito grande. Por isso que não tem fórmula perfeita. Aumenta o diâmetro que vai aumentar a vazão. Mas vai chegar no momento que vai escorregar, de tão grande que é, tá, o diâmetro. Então, restrições na cabeça do poço, não utilizar chokes menores. Chokes é justamente aquela válvula agulha que fica lá em cima e a gente controla a produção. Aí já falando do breakthrough, que seria na abertura do gás, abertura rápida e grande, elevação da golfada, velocidade no máximo 5 metros por segundo, né, chegada do golfador na superfície, evitar curvas excessivas. Sempre mudança de direção de forma acentuada vai acabar prejudicando a elevação. Aqui alguns cálculos têm que ser levados em consideração. O IPI reformulado, aqui no caso para saber a vazão, é igual ao índice de produtividade, vezes a diferencial de pressão, pressão estática, menos a pressão de fluxo em frente ao canhoneado. Outra forma de se calcular a vazão é pelo número de ciclos, tá? Vezes o volume de gás produzido, né? A ciclagem máxima é 1 minuto para cada 100 metros de elevação. O número máximo de ciclagem, aí está aqui o fator de conversão. E esses dados, que se der tempo, a gente vai trabalhar ele presencialmente. Aqui é o volume recuperado em cada golfada. Então aqui alguns cálculos que são levados em consideração. Se der tempo, a gente vai trabalhar eles. Aqui alguns fatores de espaçamento. Quando a gente está presencialmente, essa parte aqui da aula faz mais sentido. Deixa eu ver aqui, que essa parte eu acabo não usando, né? Remotamente. Essas respostas aqui. Então aqui, deixa eu ver até onde vai. Tá. Eu vou finalizar por aqui. Aqui, tá. Então, só para finalizar a aula de hoje. Então, aqui, tá vendo? É uma carta de registro de superfície mostrando as horas do dia, tá? E o que está acontecendo. Então, aonde aconteceu o disparo de gás, tá? Em que momento aconteceu a resposta. Repare aqui até chegar lá embaixo na válvula operadora, tá? Então, repare aqui essa diferença de tempo, né? O tempo que leva para esse gás chegar até lá embaixo. Ó, início da injeção, término da injeção, aqui algumas legendas, fechamento das válvulas e chegada da golfada à superfície. Está mostrado aqui. Ó. Então, o início, você pega o início desse pico aqui, só um minuto, gente. Desculpa, pessoal, mas só finalizando então, aqui o início desse pico aqui, ele vai mostrar justamente o início da injeção, o topo desses triângulos aqui é o término da injeção e o C é o fechamento da válvula, né, que é o final aqui. E essa diferença daqui para cá é a chegada da golfada na superfície, tá? Então, a golfada vai chegar na superfície no início aqui, nesse ponto, né? Nesse ponto aqui de baixo, tá? Que é o disparo aqui, a resposta. Então, assim que se interpreta uma carta de registro de superfície de um gas lift intermitente. Então é isso, gente. Na próxima aula a gente já finaliza esse conteúdo, tá? Aí a gente vai se falando. Bom final de semana aí. Até a próxima.